Olá, seja bem-vindo ao Tesouro Nacional. Dando continuidade às novidades promovidas pela implantação do novo Plano de Contas aplicado ao setor público, o PECASP, hoje vamos falar da nota de empenho. Uma sugestão: antes de assistir a essa aula, você deve assistir a aula que trata dos aspectos gerais e introdutórios do PECASP, disponível no site do Tesouro Nacional. Para falarmos da nota de empenho sob o contexto do PECASP, devemos tratar primeiro de duas formas de registro: orçamentário e patrimonial. No registro orçamentário, temos a contabilização das fases da execução da despesa orçamentária: dotação, empenho, liquidação e pagamento. Para registrar essas fases, o PECASP traz uma inovação. As contas de natureza orçamentária passarão a pertencer às classes 5, controle da aprovação do planejamento e orçamento, e 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Já no registro patrimonial, temos a contabilização que afeta o patrimônio do setor público, como, por exemplo, o registro de uma variação patrimonial diminutiva, VPD, o registro de um ativo imobilizado, o reconhecimento de um passivo ou seu pagamento. As contas que serão afetadas no registro patrimonial são as que contemplam informações de natureza patrimonial. São as contas de classes 1, ativo, 2, passivo, 3, variação patrimonial diminutiva e 4, variação patrimonial aumentativa. Vamos explicar essas formas de registro fornecendo 3 exemplos. O exemplo número 1 é uma contratação de serviços terceirizados de limpeza. Observe que a linha do tempo acima demonstrará os registros patrimoniais no CIAF. Já a linha de tempo abaixo irá demonstrar os registros orçamentários. No exemplo número 1, o registro da variação patrimonial diminutiva ocorre após o empenho e antes da liquidação da despesa orçamentária. O primeiro registro do CIAF é a dotação. Nessa fase, o crédito orçamentário é disponibilizado às unidades gestoras do CIAF para realizarem o empenho. Observe que o lançamento principal ocorre nas contas de classes 5 e 6, que tratam dos controles da aprovação e da execução do planejamento e orçamento. Sendo assim, ocorre um débito em conta de classe 5, por exemplo, dotação orçamentária inicial, e um crédito em conta de classe 6, crédito disponível. Veja que na fase de dotação ainda não ocorre nenhum registro patrimonial. Após essa fase, temos o empenho, objeto de estudo dessa aula. Nessa fase, ocorre principalmente um lançamento em contas de classe 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Assim, temos um débito na conta crédito disponível e um crédito na conta crédito empenhado a liquidar. Na fase do empenho, ainda não temos nenhum registro patrimonial. Em seguida, suponhamos que a empresa contratada presta o serviço, ocasionando o fato gerador da variação patrimonial diminutiva. Assim, teremos 2 registros, um patrimonial e, concomitantemente, um orçamentário. Nas contas de natureza patrimonial, ocorre o registro da VPD, variação patrimonial diminutiva, em que há um débito em conta de classe 3, como a conta de serviços de terceiros, e um crédito na conta de classe 2, como, por exemplo, contas a pagar credores nacionais. Note que o indicador de superávit financeiro, ISF, da conta do passivo é igual a F, financeiro. Isso ocorre porque no registro da VPD, o empenho já ocorreu, ou seja, já houve a autorização orçamentária, o que torna esse passivo financeiro. No campo orçamentário, devemos considerar que o empenho já se encontra em fase de liquidação, uma vez que já ocorreu o fato gerador da VPD, mas por outras razões, tais como verificação documental, atestes, etc., a fase de liquidação ainda não está concluída. Dessa forma, haverá um registro orçamentário para retratar essa situação.
Debitamos a conta crédito empenhado a liquidar e creditamos a conta crédito empenhado em liquidação. Feitos os registros da variação patrimonial diminutiva e do empenho em liquidação, passa-se à fase de liquidação da despesa. Nessa etapa, temos um débito na conta crédito empenhado em liquidação e um crédito na conta crédito empenhado liquidado a pagar. Observe que não há registro patrimonial neste momento, visto que o registro da VPD e o reconhecimento do passivo já ocorreram. Passando para a última fase da despesa, temos o pagamento. Nessa fase, há registros patrimonial e orçamentário concomitantes. Vamos ao registro orçamentário. Temos um débito na conta crédito empenhado liquidado a pagar e um crédito na conta crédito empenhado liquidado pago, o que dá fim à última fase da despesa orçamentária. Já no campo patrimonial, temos a baixa do passivo, pelo seu débito, e a retirada do caixa, ou equivalente, pelo crédito na conta, por exemplo, limite de saque. Esse foi o exemplo número 1. Nesse exemplo, o registro da variação patrimonial diminutiva ocorreu após o empenho e antes da liquidação da despesa orçamentária. Vamos ao exemplo número 2. Hipoteticamente, temos a compra de um veículo a prazo. Neste exemplo, a liquidação da despesa orçamentária ocorre no mesmo momento do reconhecimento do passivo e do registro do ativo mobilizado. Primeiramente, temos a fase de dotação. Nessa fase, debita-se, por exemplo, a dotação orçamentária inicial e temos um crédito na conta crédito disponível. Veja que ainda não há registro patrimonial nessa fase. Em seguida, temos a fase do empenho. Nessa fase, o crédito disponível é debitado pelo comprometimento e temos o crédito na conta crédito empenhado a liquidar. Seguindo com o exemplo, suponhamos que o veículo é recebido pela administração pública e a liquidação é finalizada concomitantemente. Temos, então, um registro orçamentário e outro patrimonial, que irão refletir os fatos. Vamos começar pelo registro patrimonial. Com a entrega do veículo, temos o registro no ativo mobilizado, pelo seu débito, e o reconhecimento do passivo, pelo crédito. Observe que o passivo terá ISF igual a F, financeiro, o que significa que o empenho, ou seja, a autorização orçamentária, já ocorreu. Vamos ao registro orçamentário. Como a fase de liquidação foi iniciada e concluída no mesmo mês da entrega do bem, temos dois registros concomitantes. Primeiro, o registro em liquidação, em que há o débito na conta crédito empenhado a liquidar e um crédito na conta crédito empenhado em liquidação. Em seguida, para finalizar a liquidação, debitamos o crédito empenhado em liquidação e creditamos a conta crédito liquidado a pagar. Você pode se perguntar, já que a liquidação se dá no mesmo momento do reconhecimento do passivo, por que a conta crédito empenhado em liquidação sofre um crédito e um débito? Por que não debitar crédito empenhado a liquidar e creditar diretamente crédito empenhado liquidado a pagar? Uma das razões é que essa conta alimenta dados do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal. Dessa forma, toda despesa precisa ter o seu registro na conta crédito empenhado em liquidação, mesmo que sofra um crédito e um débito no mesmo momento. Sigamos a última etapa da execução orçamentária: o pagamento. Note que há um registro orçamentário e um registro patrimonial, que são concomitantes. No registro orçamentário, o crédito empenhado liquidado a pagar é baixado e temos um registro na conta crédito empenhado liquidado pago. No campo patrimonial, é feita a baixa do passivo pelo seu débito e temos o crédito no caixa ou equivalente. Bom, esse foi o exemplo número 2, em que o reconhecimento do passivo se deu no mesmo momento da liquidação da despesa orçamentária. Vamos ao último exemplo. O exemplo número 3
trata de consumo de água. O registro da variação patrimonial diminutiva, nesse caso, se dá sem suporte orçamentário. Em outras palavras, a administração pública recebe uma fatura de consumo de água, mas por diversas razões não possui crédito disponível para empenhar a despesa orçamentária. Nessa situação, mesmo sem suporte orçamentário, a administração pública deverá registrar a variação patrimonial diminutiva pelo consumo da água. Assim, temos o primeiro registro, que é patrimonial. Temos um débito na conta serviço de terceiros, por exemplo, e temos um crédito na conta do passivo, para que se reconheça a dívida. Note que o ISF da conta do passivo, nesse caso, será P, permanente. Isso se dá porque a autorização orçamentária, ou seja, o empenho, ainda não ocorreu. Veja que, nesse momento, não houve registro orçamentário. Sigamos. Imagine que, em momento posterior, a unidade receba o crédito orçamentário necessário à realização do empenho. Assim, temos a fase da dotação. Nessa fase, ocorre lançamento semelhante aos exemplos anteriores. Temos o débito em conta de classe 5, como, por exemplo, a conta dotação adicional, e um crédito na conta crédito disponível. Com o crédito disponível para empenhar, temos a fase do empenho. Nessa etapa, além do registro orçamentário, ocorre um registro patrimonial. Vamos primeiro ao registro orçamentário. Pela emissão do empenho, temos o débito na conta crédito disponível e o crédito na conta crédito empenhado a liquidar. O fato gerador já ocorreu e, consequentemente, a variação patrimonial diminutiva já foi reconhecida na contabilidade. Por esse motivo, esse empenho necessariamente já nasce em liquidação. Há, então, um outro lançamento contábil, em que se debita o crédito empenhado a liquidar e se credita a conta crédito empenhado em liquidação. Esses dois lançamentos ocorrem concomitantemente nos casos em que há emissão de empenho com passivo anterior, como é o exemplo desse caso da fatura de água. Com a emissão do empenho, o passivo que era permanente deve se tornar financeiro. Assim, nesse momento, temos um débito no passivo com ISF igual a P, permanente, e um crédito na conta do passivo com ISF igual a F. O próximo passo é finalizar a liquidação. Uma vez que essa etapa ocorre, temos o registro orçamentário necessário, debitando o crédito empenhado em liquidação e creditando a conta crédito empenhado liquidado a pagar. Veja que nessa fase não há registro patrimonial, uma vez que o registro da variação patrimonial diminutiva já ocorreu e que o passivo financeiro também foi reconhecido. Finalmente, temos a fase do pagamento. Observe que há registros orçamentário e patrimonial concomitantes. No campo orçamentário, temos a baixa do crédito empenhado liquidado a pagar e o crédito na conta crédito empenhado liquidado pago, para registrar a última fase da despesa orçamentária. Já no campo patrimonial, temos a baixa da conta do passivo e a retirada do caixa ou equivalente. Esse foi o último exemplo, em que o registro da variação patrimonial diminutiva se deu antes do registro orçamentário. Vamos à prática. Vamos relembrar o exemplo. A unidade recebeu uma fatura de água referente ao mês de setembro, mas com vencimento em 30 de outubro de 2014. A questão é que não há suporte orçamentário para empenhar a despesa, ou seja, a unidade não tem crédito disponível. Nesse caso, deverá incluir um documento hábil para efetuar o registro da variação patrimonial diminutiva e para reconhecer o passivo. Esta é a tela do novo CIAF, Ambiente de Treinamento. Para incluir o documento hábil, temos dois caminhos. O primeiro é clicando na aba Menu Geral. Ao expandirmos o subsistema Contas a Pagar e Receber, acessamos o módulo Documento Hábil. Expandindo, clicamos na transação Incluir documento hábil. O segundo caminho
é digitar o mnemônico INC-DH. Confirmamos. Aberta a tela de inclusão do documento hábil, vamos incluir um documento do tipo PA, Lançamentos Patrimoniais. Vamos confirmar. No exemplo, vamos preencher os campos data de emissão contábil, valor do documento e observação, além do código do credor, no caso hipotético, a CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Vamos considerar a data de emissão contábil o último dia de setembro, mês em que ocorreu o fato gerador. O valor da fatura foi de R$ 150. Preenchemos o código do fornecedor e o campo Observação. Mencionamos que se trata de reconhecimento de passivo sem suporte orçamentário. Com os 4 campos preenchidos, vamos confirmar os dados básicos. Ao clicar na aba Outros lançamentos, vamos incluir a situação adequada a este exemplo hipotético, LPA 303. Confirmamos. Apropriação de fornecedores e contas a pagar sem suporte orçamentário. Observe que a situação requer o preenchimento da conta do passivo e da conta de variação patrimonial diminutiva. Vamos ao preenchimento. Utilizaremos, hipoteticamente, a conta do passivo 21.311.0400, contas a pagar credores nacionais. Para o registro da variação patrimonial diminutiva, utilizaremos a conta 33.231.0800, serviço de água, esgoto, energia elétrica, gás e outros. Em caso de dúvida sobre a conta contábil a ser preenchida, a lupa é sempre um bom auxílio. Preenchemos o valor e confirmamos. Com a situação devidamente incluída, vamos registrar. Observe que a inclusão do documento hábil gerou um documento contábil NS, que analisaremos a seguir. Esse é o espelho contábil da NS gerada pela inclusão do documento PA. Veja que há o registro da variação patrimonial diminutiva, pelo débito, e o registro do passivo, pelo crédito. Note que o conta corrente da conta do passivo é formado pelo ISF, nesse caso igual a P permanente, e pelo CNPJ do credor. A falta de suporte orçamentário, ou seja, a falta da nota de empenho, faz com que esse passivo seja permanente. Para que ele se torne financeiro e esteja apto a ser pago, é preciso que haja a emissão da nota de empenho. Sigamos. Considere que em outubro a unidade recebeu um crédito suplementar para empenhar a despesa referente ao consumo de água. Vamos consultar o saldo da conta crédito disponível. Se o gestor sabe a conta contábil do plano de contas antigo, mas não tem conhecimento sobre o novo número dessa conta no PECASP, a transação destinada para essa consulta é o maior com origem. Essa transação foi feita para que o usuário realize consultas das contas contábeis do PECASP baseadas nas contas contábeis do plano de contas antigo. Vamos consultar. Sabemos que a conta contábil referente ao crédito disponível no plano de contas antigo é a 29.211.0000. Para sabermos qual será a conta contábil no PECASP, vamos consultar por meio da tecla F6. Você pode observar que o CIAF retorna a conta contábil de origem e a conta contábil do PECASP. Dessa forma, nós podemos ver que a conta contábil no PECASP referente ao crédito disponível é a 62.211.0000. Vamos consultar, então, o crédito disponível. A transação destinada é o maior com razão.
Preenchemos a UG, a gestão, o número da conta contábil e o mês de referência. Vamos confirmar. Veja que há saldo disponível no PTRES, na natureza de despesa e no plano interno adequados para empenhar a despesa com água. Agora, é possível emitir a nota de empenho. Como de praxe, o primeiro passo é criar a lista de itens de empenho. A transação é maior ATU LI. Trata-se de lista original, então a opção de espécie de lista é 1. A natureza da despesa, nesse caso, é 33.90.39, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Confirmamos. O subitem a ser utilizado é o 44, que se refere aos serviços de água e esgoto. Preenchemos a quantidade e o valor informado e passamos à descrição. Ao confirmarmos, temos o número da lista de itens de empenho. Vamos à emissão do empenho pela transação maior NE. Preenchemos a lista criada. A espécie de empenho, neste caso, é 1, empenho de despesa. Eis a novidade, o campo passivo anterior. Veja que é possível preenchê-lo com sim, quando houver passivo anterior, ou com não, nos casos em que não houver passivo anterior. No nosso exemplo hipotético, preencheremos com sim, visto que já reconhecemos o passivo anterior por meio do documento PA. Como nosso exemplo trata de um empenho de despesa originário, ou seja, não estamos reforçando ou cancelando outro empenho, deixaremos os campos número e o G-gestão em branco. Vamos fazer uma pequena pausa na emissão da nota de empenho para falarmos sobre reforço de empenho, pois vale a pena ressaltar uma novidade. O empenho sem passivo anterior só poderá ser reforçado por empenho com a mesma característica, ou seja, sem passivo anterior. Já o empenho com passivo anterior só poderá sofrer reforço de empenho com passivo anterior. Dessa forma, se emitimos o empenho de número 10, que não possui passivo anterior, não poderemos reforçá-lo com o empenho que possua passivo anterior. O contrário também se aplica. Se emitimos o empenho número 13, por exemplo, que tenha passivo anterior, não poderemos reforçá-lo com o empenho que não tenha passivo anterior. Retornemos. Esta é a próxima página da nota de empenho. Preenchemos o campo favorecido como de praxe. Outra novidade. Uma vez que informamos sim ao passivo anterior, o CIAF pede a conta do passivo, aquela que informamos no momento da inclusão do documento hábil. Vamos à inclusão. Contas a pagar, credores nacionais, da mesma forma que incluímos quando informamos o documento hábil do tipo PA. Os demais campos são preenchidos como de praxe. Sigamos. Na próxima página da nota de empenho, temos os contas correntes e respectivos saldos da conta de passivo informada. Outra novidade é que as contas do passivo com ISF igual a F, financeiro, terão a fonte de recursos como parte do conta corrente. Preenchemos o valor a ser debitado do conta corrente escolhido e confirmamos. Temos a tela das datas de liquidação e vencimento, que são preenchidas como de praxe. Confirmamos a inclusão e o empenho é emitido. Vamos analisar o espelho contábil. Observe que o espelho contábil está mais enxuto quando comparado ao plano de contas antigo. Os controles de emissão de empenho por credor e por modalidade de licitação não serão mais efetuados por conta contábil. Essas informações continuarão existindo, podendo ser consultadas por meio da transação
maior com NE ou pelo sistema Tesouro Gerencial. Vamos primeiro verificar as contas de controle de empenho. Veja que há controles por célula da despesa e por nota de empenho mais subitem. Observe também que há controles das disponibilidades por destinação de recursos. Em seguida, veja que o crédito disponível foi comprometido pela emissão do empenho. Aqui temos um registro de crédito na conta crédito empenhado a liquidar. No entanto, no mesmo documento, temos um débito nessa conta e um crédito na conta crédito empenhado em liquidação. Ou seja, esse empenho já se encontra em liquidação. Isso ocorre porque, considerando a existência de passivo anterior, o fato gerador já ocorreu, fazendo com que a liquidação já esteja em andamento. Finalmente, observamos um débito e um crédito na conta do passivo. O débito ocorre baixando o passivo com ISF-P permanente e o crédito, por sua vez, ocorre gerando um passivo com ISF-F financeiro. Esse foi o assunto de hoje. Verifique no site do Tesouro Nacional as atualizações sobre a implantação do PECASP e mantenha-se informado. Obrigado e até a próxima.